Revelações de Cristo para a sua igreja. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Nós iniciamos hoje uma série de pregações baseadas no livro de Apocalipse. Espero que você se anime em ouvir, em participar, em aprender deste livro, que é tão interessante, tão emblemático, tão desafiador também para pregar. Então, venha animado para ouvir as pregações, mas ore também toda semana pelo seu pastor que vai preparar esses sermões, porque não vai ser tão fácil assim. Mas sabemos que temos muito para aprender desse livro. E nós vamos começar com uma série, primeiramente baseada nos 3 primeiros capítulos. Capítulos 1, 2 e 3, Revelações de Cristo para a sua igreja. E eu quero ler então com os irmãos hoje os 3 primeiros versículos do capítulo 1. A introdução do livro. Veja o que diz esse texto. Revelação de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz ou bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A nossa série, então, tem como título Revelação de Cristo para a sua igreja. E a mensagem de hoje é a mensagem gloriosa de Deus. A mensagem gloriosa de Deus. A mensagem gloriosa de Deus é uma grande revelação. O termo Apocalipse significa revelação. E essa mensagem, ela é gloriosa. E nessa noite, então, nós vamos pensar em 4 características desta mensagem tão especial, dessa mensagem tão maravilhosa. Nós vamos ver nesses primeiros 3 versículos, 4 aspectos que fazem dessa revelação de Deus uma mensagem tão gloriosa. E eu quero convidar a você a refletir sobre essas 4 características, essas 4 verdades, esses 4 aspectos dessa mensagem, para que você se anime, se encoraje, seja desafiado, assim como os primeiros leitores do livro de Apocalipse tinham que ser também desafiados e encorajados. Eles tinham que ver essa abertura da carta já como uma mensagem gloriosa para se animar em dias difíceis que eles estavam enfrentando. Então, que Deus nos dê a graça para entendermos o texto e trabalharmos essas verdades aqui. Vamos orar então para que Deus nos dirija. Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra que está aqui em nossas mãos. Nós tivemos o privilégio agora de ler esses primeiros versículos e nós dependemos totalmente do Senhor para compreender a Tua vontade, a Tua palavra. Nos ajude a nos avaliarmos quanto àquilo que o Senhor tem para nós e também nos encorajarmos para que vivamos confiantemente no Senhor em todos os dias de nossas vidas. Assim oramos, no nome do nosso Salvador. Amém. A mensagem gloriosa de Deus é uma grande revelação. E nesses 3 primeiros versículos, nós encontramos 4 aspectos que fazem dessa revelação uma mensagem tão gloriosa. Então, qual é a primeira característica? Qual é o primeiro aspecto? Vamos ver aqui o objeto da revelação. Qual é o objeto dessa revelação tão especial? Nós vamos ver isso logo no versículo 1, na verdade, nas primeiras palavras. Note o que diz o texto. Versículo 1, como é que começa? Revelação de Jesus Cristo. Repita comigo. Revelação de Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade, a primeira característica dessa mensagem tão gloriosa. Ou seja, ela tem um objeto especial. O objeto é o próprio Cristo. É uma revelação sobre o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, vamos olhar aqui para o termo revelação. Primeira palavra do livro. Revelação é a palavra apocalipsis. A palavra grega apocalipsis, que traduzida significa revelação. Porém, quando nos dias de hoje, pessoas ouvem a palavra apocalipse, já pensam rapidamente em tragédia, calamidade, fim do mundo.
e coisas semelhantes. Ah, é o Apocalipse, o fim do mundo. Né? Palmeiras e Flamengo estão ganhando tudo. É fim do mundo uma coisa dessa, não é? É fim do mundo. Às vezes a gente pensa em algo assim, como tragédia, como calamidade, como caos, catástrofe. Mas a palavra em si significa revelação. Ou seja, tornar conhecido, desvendar, descobrir, tornar manifesto, tirar o véu. Essa é a ideia do termo revelação que aparece aqui. É daí que vem o nome Apocalipse ou revelação. Poderia ser traduzido dessa maneira: revelação de Jesus Cristo, ou Apocalipse de Jesus Cristo. A expressão então aqui, Apocalipse ou revelação, ela também nos faz pensar um pouco sobre o gênero literário deste livro, que é o gênero apocalíptico, ou seja, um gênero que é marcado por simbolismos, cores, números, tantos significados que elementos são usados aqui para trazer um significado marcante e impactante. É um gênero que também é encontrado em outras passagens bíblicas, como por exemplo, parte do livro de Daniel, parte do livro de Zacarias. Existe o mesmo gênero, com visões, com seres angelicais. Então esse é o gênero apocalíptico. Então é um termo um gênero diferente de um evangelho, de uma epístola. Então você tem que ficar atento a essa questão aqui. Algumas vezes, o texto mesmo já diz qual é o significado de algo que foi citado. Aqui mesmo no capítulo 1, bem no finalzinho, versículo 20, você pode bater o olho rapidamente, você vai ver que aparece lá 7 estrelas, 7 candelabros ou candeeiros, e o próprio texto já diz o que significa. 7 estrelas são os 7 anjos ou 7 mensageiros, os 7 candelabros ou candeeiros são as 7 igrejas. Então, às vezes, o livro apresenta alguns símbolos e o seu significado, outras vezes não. A gente tem que interpretar na base da Bíblia como um todo, olhando para o Antigo Testamento, olhando para detalhes do contexto, para a gente poder entender um pouco melhor. Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a revelação, ela de certa maneira aponta para a sua origem. Uma revelação que tem origem em Jesus. Mas uma revelação que pertence a Jesus. Mas, de uma maneira mais precisa, uma revelação a respeito de Jesus. Revelação sobre Jesus Cristo ou de Jesus Cristo. Sendo assim, nós podemos já entender que essa profecia de João, esse escrito de Apocalipse, primeiramente, ele é uma revelação a respeito da pessoa de Jesus, muito mais do que sobre acontecimentos futuros. Eu sei que muita gente olha para o Apocalipse e já fica assim, eu quero entender o futuro, eu quero entender se esse negócio de metaverso é o fim do mundo, se esse candidato que está para voltar, se ganhar aí é o fim do mundo, e essas coisas todas. Mas o livro, mais do que isso, ele fala sobre quem é Jesus, ele apresenta Jesus, ele exalta Jesus, ele destaca a soberania de Jesus, ele destaca que a pessoa de Cristo deve ser entendida, conhecida por todas as pessoas, especialmente pelos que estavam ouvindo aquela profecia, aquele livro, aquela mensagem para as igrejas. Eram pessoas que estavam debaixo de dias difíceis. O imperador Domiciano, o Império Romano, estava dominando, e os dias eram difíceis para as igrejas. Agora, a revelação de Jesus, ou seja, a apresentação de quem era Jesus, o destaque sobre Jesus, era para ajudar aquelas pessoas a entenderem que, apesar dos tempos serem difíceis, apesar das perseguições, que eles poderiam encontrar encorajamento, esperança, para suportarem perseguições e dias de sofrimento. Ou seja, é uma mensagem que é gloriosa e revela Cristo como glorificado, como aquele que está no controle de tudo e todos, aquele que está nos céus cumprindo os seus propósitos aqui na terra e que nada ficou fora do seu controle. É uma mensagem que destaca Jesus revelado. O livro inteiro faz isso. Por exemplo, capítulos 1, 2 e 3 vai apresentar Cristo como o sacerdote ministrando às igrejas. Nos capítulos 4 e 5, nós vamos encontrar o Cordeiro glorificado, que é o Senhor Jesus,
reinando sobre tudo e todos. Nós vamos ver no capítulo 6 a 18, Cristo como o juiz, o único juiz perfeito sobre toda a terra, trazendo as suas punições sobre aqueles que não o seguem. E também no capítulo 19, nós vemos o rei, Cristo, como glorioso, vitorioso, triunfante. E ainda o livro apresenta Jesus como um noivo celestial que vai se encontrar com a sua noiva, a igreja, e assim adentrar para a cidade celestial gloriosa. Note ainda no versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. A mensagem, então, é uma mensagem que Deus deu para Jesus Cristo, que por sua vez deu para um anjo, ou seja, um mensageiro, um ser angelical, que levou para João. Essa é a única comunicação de passar de uma pessoa para outra confiável. Aqui não tem erro. Tem origem em Deus, passou para Jesus, Jesus para um anjo que levou para João. Qualquer outra conversa diferente dessa não dá para acreditar não. Porque fulano falou para não sei quem, já vai chegar tudo distorcido em você. Mas essa mensagem é segura. Porque é Deus que revelou a Cristo que passou para o anjo levou para João. É um livro, então, que transmite informações sobre Jesus e o próprio Jesus leva a João para que ele leve a outras pessoas, como a igreja, para chegar até os dias de hoje como nós. É por isso que nós notamos nesse livro algo bem interessante. Ora é João falando, ora é Cristo falando, ora é um anjo falando, ora é uma voz do céu que diz o que João tem que fazer. E assim nós temos todas essas participações na história deste livro. O importante desse livro, então, não são os detalhes futurísticos ou os símbolos. O importante é poder conhecer melhor quem é o Senhor Jesus Cristo. Deus decidiu revelar a Cristo para pessoas como nós. Deus decidiu tornar a pessoa de Cristo, sua obra, seus planos, conhecidos a todos nós. Portanto, devemos desejar conhecer mais a Cristo. Se eu e você não desejamos conhecer mais a Cristo, nós estamos fora do padrão e dos planos de Deus, porque Ele revelou a Cristo para que eu e você olhássemos mais para a palavra e pudéssemos conhecer mais a Cristo. E que assim nós passássemos a adorá-lo mais e melhor. E que assim nós passássemos a admirá-lo mais. Muitas das vezes, problemas de nossas vidas surgem porque nós não estamos focados em Cristo como nós deveríamos. Porque nossas vidas não estão centradas em Jesus como deveríamos estar, como deveria estar. Aí então, uma situação de trabalho se torna muito importante. Aí uma situação familiar se torna importante demais. Aí uma situação de enfermidade se torna tão importante. Mas por que isso se torna tão importante assim? É porque nós não estamos focados em Cristo. E não estamos nos satisfazendo nele. Não estamos vivendo por Ele e para Ele como deveríamos estar vivendo. Não é que todas as coisas aí, problemas não são reais, não fazem parte dessa vida. Fazem. Mas quanto mais centrados em Jesus nós estamos, mais insignificante ficam as demais coisas. Porque Cristo é o que importa nessa vida. É para Ele que temos que viver. É admirá-lo mais e adorá-lo mais. A mensagem de Apocalipse, então, é uma revelação de Jesus. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem otimista, triunfante, vitoriosa, gloriosa, para os crentes que estavam enfrentando perseguições do Império Romano. Inclusive, o próprio João, aquele que foi o principal dos mensageiros aqui, aquele que escreveu o livro, o apóstolo João, ele estava preso. Ele estava exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos. E por que isso? Porque, de alguma maneira, ele não quis ceder às exigências do Império Romano. E ele foi exilado. Mas Deus estava trazendo uma mensagem de esperança para ele e para todos aqueles que confiavam em Cristo. Essa é a mensagem de esperança, de encorajamento para nós também nos dias de hoje. Por quê? Porque a nossa confiança não deve estar em presidente, em juízes, em autoridades governamentais, em homens. A nossa confiança deve estar focada totalmente depositada em Jesus, porque é Ele que controla todas as nações, todas as épocas, todos os governantes.
É Ele que nós temos que buscar e confiar. Essa é a primeira marca de uma mensagem gloriosa. O objeto, Cristo Jesus. Vamos olhar também para um segundo aspecto desta mensagem gloriosa, que é o proclamador. O proclamador da revelação. Quem é ele? O apóstolo João. Olhe mais uma vez para o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para tornar-a conhecida ao seu servo João. João aqui, ele faz parte dessa revelação de Cristo. Isso faz com que essa mensagem se torne gloriosa. Por quê? Porque o Deus, criador do universo, o Deus soberano, o Deus transcendente à sua criação, que não depende dela para ser Deus, decide se revelar ou revelar Cristo por meio de uma pessoa, por meio de um homem, por meio de um homem conhecido como apóstolo João. Aqui o texto diz que ele é chamado de o seu servo João. A revelação de Jesus foi dada do Deus Pai para o Filho, que levou então ao mensageiro, um anjo, e assim levou até a João. Algo interessante aqui, revelação sobre Jesus. Ou seja, Deus, o Deus Pai, estava agora exaltando a Cristo, diante de anjos e diante de seus servos. João, por exemplo, e as demais igrejas que ouviram a mensagem. E também diante de todos nós. Isso nos faz lembrar de Filipenses capítulo 2. Lá em Filipenses capítulo 2, é dito no versículo 9 especialmente, que Deus exaltou a Cristo sobre todas as coisas, a uma mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cristo estava sendo exaltado. Preste atenção aqui. Vejam quem é Jesus. Ele que é o Rei dos Reis. Ele que está no controle de tudo. Não é o imperador Domiciano. Não é o Império Romano. É Cristo que está no controle de todas as coisas. É Ele que está sendo exaltado. Cristo, então, sendo exaltado dessa maneira, e no decorrer do livro isso fica mais evidente ainda, ele estava sendo apresentado a João dessa forma como Cristo exaltado. Veja também como que o seu servo é apresentado aqui. Final do versículo 1. Quem é esse seu servo? João. João, filho de Zebedeu. Um dos apóstolos. O último apóstolo vivo. Até aquele momento, finalzinho do primeiro século. O ano aqui é 96 depois de Cristo. O último dos apóstolos. Aquele que Jesus amava. Tanto que é assim que ele se apresenta lá em João 13:13, o discípulo a quem Jesus amava. É aquele que recebe aqui uma identidade simples. Servo de Cristo. Ele não foi chamado de o apóstolo, ele não foi chamado de o principal dos presbíteros, ele não foi chamado de o apóstolo mais importante porque era o único vivo. Nada disso. Ele foi simplesmente chamado de o servo de Cristo. Servo de Cristo. O imperador, naqueles dias, estava exigindo que pessoas o adorassem. O adorassem como Deus e Senhor. E quem recusava podia ser morto ou preso, exilado, como aconteceu com João. A história diz que Domiciano foi quem então enviou João para a ilha de Pátimos, para viver exilado ali. A história enfatiza isso. Mas apesar de exilado, João não estava abandonado. Apesar de exilado ou colocado numa situação não agradável para se viver, porque ele não podia fazer tudo o que queria, livremente, mas não era Domiciano que tinha poder sobre ele, mas Cristo tinha poder sobre ele. Então ele não era um servo de Domiciano, ele não era um servo do Império Romano, ele era um servo de Cristo. Sabe o que isso nos ensina? Que a nossa identidade, ou a identidade dos seguidores de Cristo, ela não é uma identidade que depende de circunstâncias terrenas. Os servos de Cristo, os servos do Senhor, não dependem de uma identidade dada por outras pessoas. Não depende de uma identidade que é dada por ações de outros homens.
a identidade do povo de Deus é determinada pela relação que se tem com Cristo Jesus. João era o servo. E assim também todos nós devemos viver como servos. Servos de quem? De Cristo. Servos do nosso Deus. Um servo de Cristo não é alguém que tem uma posição humilhante. Não é alguém que tem uma posição pejorativa. Um servo de Cristo é um privilégio. Antes estar nas mãos de Cristo do que nas mãos do imperador Domiciano. Antes servir a Cristo nos dias de hoje, com toda a nossa energia, com toda a nossa força, em qualquer lugar, do que estar servindo a homens. Porque nós não existimos para agradar homens. Agradamos homens quando nós estamos focados em agradar a Deus e somos bênção para outras pessoas, que às vezes vão reconhecer, às vezes não. Mas assim vivemos como servos de Cristo. John Bunyan. John Bunyan é o autor do livro O Peregrino, um dos best-sellers da era cristã, sobre conteúdos de vida cristã. Ele foi preso, porque ele foi proibido de pregar o evangelho. Ele foi preso. Na Europa, anos atrás, séculos atrás. E aí, por uma situação que surgiu ali nas circunstâncias, ele tinha que ser liberado, porque não tinha como mantê-lo preso. E ele foi, então, anunciado ali, ou seja, as autoridades falaram, você vai ser preso, mas nós queremos que você volte. Dá para acreditar nisso? Se é hoje aí na saidinha dos dias de hoje, eu acho que as pessoas não voltam não. Mas ele saiu por conta lá da situação que tinha que ser resolvida na cadeia, vamos chamar assim. Passado um tempo ele voltou e continuou lá. Mas ele entendia que ele não era servo das autoridades daquela época. Ele era um servo de Cristo. E ali ele escreveu o livro O Peregrino e tantas outras coisas que ele pôde produzir, servindo a Cristo em qualquer lugar. Assim, o apóstolo Paulo também serviu a Cristo na prisão, escrevendo, por exemplo, 4 cartas: Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Nós não dependemos de circunstâncias, pessoas, para que nós tenhamos a identidade correta. Nós somos servos de Cristo em qualquer lugar. Você pode ter um casamento complicado por conta da outra pessoa do seu casamento. Mas você sendo servo de Cristo, serva de Cristo, você vai fazer diferença sempre. Você não depende de circunstâncias para ser um servo de Cristo. Você serve a Ele mais do que qualquer outra pessoa, em qualquer lugar que você possa estar. Isto é marca de um servo de Cristo. O apóstolo João, esse servo, recebeu essa mensagem. Uma mensagem gloriosa, apresentada a ele. Os que nele creem, os que creem em Cristo, nunca serão desamparados. Ah, mas João estava sozinho. João não estava abandonado. Você pode imaginar isso? João lá, na ilha de Patmos, a gente não tem muitos detalhes, e lá, já com 96 anos de idade, recebe uma mensagem de um anjo. João, tem uma mensagem aqui para você. É a mensagem de Deus a respeito de Jesus que me mandou trazer para você, e você vai levar essa mensagem para as 7 igrejas aqui da região. João podia estar ali pensando, na minha idade, não tem outros? Isso mostra que Deus está no controle dos detalhes, é Ele quem decide quem vai servi-lo, quando, como, em que condições, e Ele nunca desampara aqueles que confiam nele. João recebeu uma mensagem gloriosa. Agora, vamos para o nosso terceiro aspecto de uma mensagem gloriosa, que é essa revelação tão especial. O terceiro aspecto é os beneficiados da revelação. Os beneficiados da revelação. Quem são eles? Os seus servos, ou seja, a igreja de Cristo. Veja, versículo 1 novamente. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos. O que em breve há de acontecer, e ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, os beneficiados dessa revelação, os seus servos. Em outras palavras, a igreja de Cristo. Tudo que falamos sobre João, podemos também considerar para a igreja num todo. O Senhor não abandona aqueles que confiam nele. O Senhor não abandona a sua igreja. A igreja estava passando dias difíceis, mas
as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja, pois é Cristo que edifica a sua igreja. E ele então mostra isso como soberano, como aquele que estava no controle de tudo, que a igreja iria triunfar mesmo naqueles dias. Mesmo que tivesse que olhar para mais adiante, mais para o futuro. Olhe lá para as questões finais desse plano de Deus. Cristo está reinando, a igreja é vitoriosa. A igreja, então, estava recebendo aquela mensagem. É interessante, porque Daniel, o profeta Daniel, escreveu o livro de Daniel. Ele, há 650 anos atrás dessa mensagem de Apocalipse, ele recebeu uma ordem a respeito da profecia que ele estava trazendo. E a ordem lá em Daniel 12, versículo 4, foi a seguinte: encerra as palavras e sela o livro. Em outras palavras, fecha esse livro, guarda. Mas, de uma forma de contraste, agora João recebe uma instrução de fazer algo diferente. Lá no capítulo 22 de Apocalipse, dá uma olhadinha lá, Apocalipse 22, versículo 10, nós temos uma mensagem diferente para João a respeito dessa mensagem. Diferente da de Daniel. Daniel recebe uma mensagem para segura, espera, não é o momento, mas João já recebeu uma mensagem diferente. Em Apocalipse 22, versículo 10, não seles as palavras da profecia deste livro. Comunique, ensine, leve a outros. E a igreja, ou as igrejas, deveriam ser esses primeiros ouvintes. A igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, Laodiceia, igrejas que nós vamos conhecer aqui no decorrer dos capítulos 2 e 3, mais à frente aí nas próximas semanas. A mensagem beneficiou os crentes, os seus servos, a igreja de Cristo. Seus servos. Deus revela os seus planos e propósitos à sua igreja, por meio da palavra escrita. Não para uma elite especial, não para o imperador Domiciano, não para os seus aliados, os aliados do imperador, não para os curiosos a respeito do futuro, não para pessoas que queriam matar a curiosidade sobre o que iria acontecer amanhã ou depois, não. Ele revela os teus planos para a sua igreja, para os seus servos. Deus então é gracioso com seus seguidores. É uma das marcas que faz com que essa mensagem então seja tão gloriosa. Deus não desampara seus filhos, Deus não abandona os que o seguem, mesmo em dias difíceis. Os servos de Cristo poderiam confiar nos seus planos, porque o Senhor estava no controle de tudo, como continua estando. E nós temos que lembrar disso. Agora, veja também o versículo 3 de Apocalipse 1, porque o livro de Apocalipse não tem uma mensagem só de condenação, como alguns pensam, para aqueles que rejeitam a Cristo, mas tem uma mensagem de bênção para os que se submetem a Cristo. Tem as mensagens de bem-aventurança. Veja então, no versículo 3, a seguinte mensagem de bem-aventurança. Bem-aventurado, ou feliz, aqueles que, ou aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Essa bem-aventurança é a primeira de outras 6, ou seja, o total são 7, durante todo esse livro de Apocalipse. Agora, isso não é um acaso. 7 é um símbolo muito interessante no livro de Apocalipse. 7 era uma demonstração, um apontamento de algo completo, consumado, pleno, perfeito. E nós temos exatamente 7 expressões. Bem-aventurado os. Você vai ver isso em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurado os felizes, os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Lá no capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurado os que permanecem vigilantes. Você vai ver também em 19, 9. Felizes ou bem-aventurados que são convidados para o banquete, as bodas do Cordeiro. Você vai ver também em 20, versículo 6. Bem-aventurado
os santos que participam da primeira ressurreição. Também, versículo 7 do capítulo 22. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. E também, em 22:14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. 7 vezes. Agora, isso é interessante no seguinte aspecto. O autor João, ele está levando à igreja e trazendo também a nós uma mensagem que é perfeita, completa. Isso aponta para um único autor. Nós não temos diversos autores compondo um livro que por acaso virou o livro de Apocalipse que nós temos hoje. Ele tem harmonia literária, ele tem começo, meio, fim, há conexões, há uma coesão em toda a mensagem. 7 expressões de bem-aventuranças. E assim nós estamos vendo a primeira delas aqui. Para quem que o livro foi escrito? Para os servos, para os bem-aventurados. A bem-aventurança foi prometida para 3 circunstâncias de interação com a palavra. Veja versículo 3 novamente. Quais são essas 3 circunstâncias? Para aquele que lê, para aquele que ouve, para aquele que guarda. Veja que o centro aqui é a palavra. E a bem-aventurança, ela depende da relação com as Escrituras. Há muita gente que quer ser feliz nesses dias. Há muita gente que quer ser bem-aventurada. Há muita gente que quer ser abençoada. Agora, o texto fala claramente como é que nós podemos nos tornar bem-aventurados. Depende da nossa interação com as Escrituras. Depende da nossa interação com a palavra de Deus. Especificamente aqui, a bem-aventurança é voltada para aqueles que iriam ler, ouvir e guardar exatamente o livro de Apocalipse. Mas a gente pode aplicar para a realidade de nós interagirmos com a palavra de Deus como um todo. Como é que você vai ser feliz, bem-aventurado, se você sequer lê as Escrituras? Como que você vai ser bem-aventurado e feliz se você não é daquele que ouve as Escrituras? E pior ainda, como é que você vai ser bem-aventurado e feliz se você não guarda, não cumpre, não observa as Escrituras? Nós podemos ser bem-aventurados nessa relação com Deus, com Cristo, com a palavra dele. Agora, vamos olhar aqui para alguns aspectos interessantes desses 3 aspectos, ou essas 3 circunstâncias de interação com a palavra. Primeiro, veja que o que lê está no singular. E os que ouvem e guardam está no plural. Um detalhe muito interessante. Primeiramente, porque a palavra de Deus não tem acaso. Por que aqui é singular, ali é plural? Tem significado, tem sentido. E qual era aqui? Então, aquele que lê era uma referência para a pessoa que recebia uma carta ou uma mensagem de um apóstolo, por exemplo, como João, e lia a carta em voz alta. A expressão usada aqui, não tem como traduzir exatamente, mas ela significa ler em voz alta. Ler para outros ouvirem. Bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado aquele que vai chegar então diante de uma comunidade de fé e levar adiante a mensagem que foi transmitida a ele. Bem-aventurado aquele que é um mensageiro. Bem-aventurado aquele que anuncia a vontade de Deus escrita para outras pessoas. Bem-aventurado aquele que prega, que ensina, que dirige ensinamentos. Bem-aventurado então aquele que tem a responsabilidade de se comunicar com a igreja, para que a igreja ouça sobre Deus e aprenda sobre Deus. Bem-aventurado então, fazer uma aplicação bem assim, com umas certas reservas, bem-aventurado o pai que lê as Escrituras para o seu filho. Bem-aventurado a mãe que lê versículos bíblicos para o seu filho, para a sua filha. Bem-aventurado aquele que comunica as Escrituras nesses dias que nós vivemos, compartilhando por redes sociais, compartilhando na conversa com amigos. Bem-aventurado aquele que facilita a chegada das Escrituras aos ouvidos de outras pessoas. Você pode ser um bem-aventurado se você comunicar a palavra de Deus. Agora, ouvem e guardam são expressões que estão no plural. E aí é para quem está ouvindo e guardando. Claro, você é bem-aventurado quando você ouve. Ah, mas é óbvio, né? Bem, pensa no seguinte.
O irmão Carlos fez a abertura aqui do culto e disse que do perigo das nossas distrações. Nós cantamos também uma das músicas falando que era uma oração nossa: Senhor, que eu não me distraia, que eu fique focado na tua voz, na tua palavra. E eu sei, porque eu também ouço pregações, porque eu também ouço ensinos, o como é fácil se distrair no momento em que estamos pregando ou ouvindo uma pregação ou uma mensagem bíblica. Possivelmente você já foi tentado em ser distraído várias vezes nesse tempo aqui, nessa primeira meia hora do nosso tempo aqui. Pô, amanhã, tal, segunda-feira, Manaus não tem, feriado. Eu não sabia que tinha feriado no dia 5 de setembro. Para mim é uma grande surpresa. Olha aí, feriado em Manaus, ou Amazonas inteiro, sei lá. É Amazonas, não é? Enfim, feriadão. Por isso que o pessoal emenda tanto assim, né? Vai até dia 7, pelo menos. Agora, imagine, você pode estar aí, em silêncio, olhando para mim, mas distraído. Você pode estar lá em cima, mexendo em celular. Ó. E totalmente distraído. Deus não falou comigo. Eu quero ir numa igreja que Deus fala comigo. Deus fala assim, ó, com pregação, com leitura bíblica, quando você ouve aquilo que é pregado. É assim que você precisa ficar atento num culto. Se você está cultuando a Deus, você cultua racionalmente, com a sua atenção. Aí alguns vão dizer assim: é que eu tenho déficit de atenção, eu não sou muito bom de ficar prestando atenção. A responsabilidade não é do pregador, de ficar dando aqui piruleta, fazer palhaçada para fazer você prestar atenção. A responsabilidade é de quem ouve. Bem-aventurado aquele que ouve. Então, pare com esse negócio de dizer: mas é que a voz dele é cansativa, ele fala muito devagar, ele fala muito isso e aquilo. Você é responsável na sua interação com as Escrituras. E participe de um culto com o interesse de ouvir do Senhor, para ser bem-aventurado, para crescer em maturidade, para conhecer mais a Cristo, para exaltá-lo, para admirá-lo mais e melhor. E guarda a palavra, não no sentido de deixar em reserva em casa, óbvio, mas guardar como um tesouro de muito valor. Dá valor para o que é pregado e ensinado. Dê valor para o tempo de culto. Dê valor para a pregação. Obedeça, cumpra, pratique, memorize. Tudo isso faz parte de guardar as Escrituras. Você quer ser bem-aventurado? Leia as Escrituras. Você quer ser bem-aventurado, feliz? Ouça as Escrituras. Você quer ser bem-aventurado e feliz? Guarde a palavra de Deus. Assim, nós aprendemos que somos alvo dessa bem-aventurança quando assim agimos. Então, que a leitura pública da Bíblia não seja um mero ritual na sua vida, porque é algo muito especial. É uma das formas de nós enfatizarmos a centralidade da palavra em nossas vidas e no culto. Ouvir a palavra é a responsabilidade de quem ouve, acima de tudo, para eliminar então as distrações, para nos concentrarmos mais na palavra do Senhor. E precisamos praticar tudo o que nós ouvimos, para não sermos meramente ouvintes, mas praticantes. E por fim, quarto aspecto dessa mensagem gloriosa de Apocalipse: o conteúdo da revelação, ou seja, o que há de acontecer. Mais uma vez a gente olha para o versículo 1 e também para o finalzinho do versículo 3. Versículo 1, revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E no final do versículo 3, porque o tempo está próximo. O conteúdo do que Deus estava levando por meio de Cristo, por meio do anjo, por meio de João, que chega até nós, é algo que está para acontecer. Primeiramente, isso aponta para acontecimentos reais, ou seja, o que há de acontecer. Versículo 1. A expressão indica acontecimentos reais, não são meras ideias ou ilustrações, não é porque o gênero é diferenciado, com vários símbolos, com várias cores, números, que a mensagem é simplesmente
ilustrativa ou algo como parábolas. Não, são fatos. São coisas que hão de acontecer. O versículo 3 deixa isso bem claro também, porque fala das profecias. Profecias. E também no versículo 3, as palavras dessa profecia. E além disso, João, no versículo 2, ele foi testemunha. O que dá testemunho de tudo o que ouviu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ele está falando de algo verdadeiro, real. Não, isso aqui não é bem isso, é só um ensino moral, isso, aquilo, outro. Não, é a palavra de Deus. E quando essas coisas vão acontecer? Veja versículo 1 mais uma vez, em que em breve há de acontecer. Versículo 3, porque o tempo está próximo. Irmãos, nós, de certa maneira, já estamos vivendo os dias desse plano glorioso do nosso Deus. Estamos aguardando eventos como o arrebatamento, estamos aguardando a volta de Cristo. Mas já passaram quase 2000 anos da mensagem. Para Deus, ainda é algo que está para acontecer de forma muito breve e logo, porque o tempo está próximo. Se era uma mensagem para ser entendida como próxima de João, quanto mais para nós hoje. Vá comigo agora até Apocalipse capítulo 22, último capítulo do livro da Bíblia, 22. Veja o versículo 6. O anjo me disse: essas coisas são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Mais uma afirmação de que é algo que está breve para acontecer. Veja versículo 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Veja versículo 7. Volte para o versículo 7. Cristo dizendo: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja versículo 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E veja versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, ou seja, João, era o testemunha de tudo isso. Ele diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Foi a expressão de desejo de João. Que a nossa resposta ao breve, ao tempo que está prestes a acontecer, seja como a de João. Senhor, venha. Estou aguardando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu aguardo a sua volta. Não para que eu fique livre das minhas contas de amanhã. Não para ficar livre dos meus problemas familiares que estou enfrentando, mas eu quero a sua volta porque eu quero ver o Senhor, eu quero contemplar o meu Salvador, eu quero estar com aquele que morreu por mim, eu quero estar com Cristo, o meu Cordeiro, o Cordeiro que salvou a igreja dele. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa expressão. Amém, vem Senhor Jesus. Que o nosso desejo seja ardente pelo encontro com o nosso Senhor Jesus. A mensagem gloriosa de Deus. A mensagem gloriosa de Deus é uma grande revelação, com 4 aspectos que vimos hoje. O objeto é o próprio Cristo. Cristo está sendo revelado e vamos aprender mais sobre quem é Ele, para adorarmos melhor, para admirá-lo mais, para centrarmos nossas vidas mais nele. O proclamador dessa revelação, João, um homem simples, não era um governante, o que mostra graça do nosso Deus em agir em favor daqueles que são servos dele. Também os beneficiados dessa revelação, ou seja, os seus servos, como nós, a igreja de Cristo. E por fim, o conteúdo, ou seja, aquilo que está breve a acontecer. Que nós aprendamos mais sobre quem é o nosso Deus, sobre quem é o nosso Cristo dessa forma. E que assim sejamos gratos pela mensagem tão gloriosa dele que foi revelada a nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz, é verdadeira, é digna de toda confiança. E obrigado pela revelação de Cristo em nosso favor. Nos ajude a aprendermos mais, a dependermos mais de ti,
a termos Jesus como o centro único de nossas vidas, a admirarmos a revelação do Senhor por meio da palavra escrita e desejarmos aprender mais dele, do nosso Salvador. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor se revelou a pessoas tão pecadoras e tão limitadas e fracas como nós. Que isso nos traga ânimo, encorajamento, esperança para vivermos em qualquer época. Senhor, que todos aqui presentes queiram conhecer mais de Jesus. E se há pessoas em nosso meio que ainda não fez uma decisão de entrega de vida, de entender que é um pecador e que precisa de salvação em Jesus, Senhor, oramos por essas vidas, para que entendam a beleza dessa mensagem gloriosa sobre Jesus, o Salvador, e que saiam daqui já com a esperança nos seus corações, de que podem ser salvos pelo Senhor Jesus, o Rei Supremo, o Rei dos Reis. No nome dele é que oramos. Amém. Amém.